Quantos continentes existem? Depende de quem pergunta. Existem 7 continentes na Terra. Isso é o que aprendemos na escola primária, junto com a 2 mais 2 é igual a 4 aí o mundo é redondo. Coisas bem básicas, né? Só que esse último não é tão direto quanto nossos professores da primeira série nos levaram a acreditar. Aproveitando, pare de ficar de fora e perder as novidades e atualizações, então inscreva-se no canal e curta esse vídeo para ficar sempre por dentro de todas as curiosidades, novidades, notícias e informações. Nos Estados Unidos, os alunos aprendem que existem 7 continentes. América do Norte, que inclui a América Central e o Caribe. América do Sul. Europa. Ásia, o continente mais populoso. África. Austrália. Antártica. Seguindo esse padrão, os continentes constituem a grande maioria da superfície terrestre do planeta, ou cerca de 57 milhões de milhas quadradas, 148 milhões de quilômetros quadrados. Mas essa não é a última palavra sobre o assunto. Por exemplo, na Europa, os alunos geralmente aprendem que na verdade existem apenas 6 continentes, e África, América, Antártica, Ásia, Austrália, Oceania e Europa. Existe até um modelo de 5 continentes, que lista África, Europa, Ásia, América e Oceania da Austrália. É por isso que há 5 anéis na bandeira olímpica. E alguns especialistas acham que 4 é o caminho a seguir, usando como critério massas de terra naturalmente separadas por água, em vez de canais artificiais, Afro-Eurásia, América, Antártida e Austrália. Caramba, até o século XIX, algumas pessoas dizem que havia apenas 2 continentes, o velho, incluindo Europa, África e Ásia, e o novo, que abrangia as Américas do Norte e do Sul. Não é preciso muita imaginação para ver porque isso é mais complicado do que parece. Mesmo quando criança, você deve ter se perguntado como alguém consideraria a Ásia e a Europa como continentes diferentes quando estão unidos em uma enorme extensão de terra. Vamos tentar simplificar. O que faz de um continente um continente? Tradicionalmente, aprendemos que a palavra continente define uma enorme massa de terra com limites claramente definidos separados por oceanos. De acordo com um artigo de 2017 publicado no Jornal da Sociedade Geológica da América, GSA Today, o englossário de geologia define um continente como uma das maiores massas de terra da Terra, incluindo terra seca e plataformas continentais. É geralmente aceito que os continentes têm todos os seguintes atributos: 1. Alta elevação em relação às regiões cobertas por crosta oceânica. 2. Uma ampla gama de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares siliciosas. 3. Crosta mais espessa e estrutura de menor velocidade sísmica do que regiões crustais oceânicas. E 4. Limites bem definidos em torno de uma área grande o suficiente para ser considerada um continente em vez de um microcontinente ou fragmento continental. Tem que ser para ser chamado de continente. Quase nunca é discutido. Na verdade, nada determina um continente, exceto a convenção histórica, diz Dan Montello, professor de Geografia da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, por e-mail. Um pouco exagerado, mas principalmente válido. Certos fatores tornam uma massa de terra mais ou menos provável de ser chamada de continente em vários momentos da história, por várias pessoas, mas nada pode ser dito para determinar a continentalidade de uma maneira completamente baseada em princípios e não arbitrária. Tomemos, por exemplo, o vasto país da Rússia, 6,6 milhões de milhas quadradas, 17 milhões de quilômetros quadrados. Por que faz parte da Europa e não da Ásia? Os montes Urais são usados para separar a Ásia da Europa, mas apenas porque os russos queriam que sua grande cidade de Moscou fosse europeia. Então os Urais eram um marcador conveniente para essa decisão arbitrária, diz Montello. Os continentes são, principalmente, coleções espacialmente contíguas de massas de terra maiores que os países, mas menores que os hemisférios, é claro. Os continentes não se encaixam necessariamente inteiramente nos hemisférios da Terra, e, portanto, não podem ser definidos por faixas de latitude ou longitude, ponto.
E as placas tectônicas? Se certas massas de terra são restritas a um desses enormes cascos móveis, podemos chamá-lo com segurança de continente? Montello diz que não. A tectônica de placas não tem nada a ver com isso historicamente, e certamente não poderia fornecer uma base de princípios para os continentes agora. Quase todos os continentes incluem partes de múltiplas placas, e os limites continentais não são, e nunca foram, definidos pelos limites das placas. O mesmo vale para o clima. Afinal, os continentes contêm vários climas, como evidenciado pelo frio ártico do Alasca em comparação com o calor úmido da Flórida, e ambos fazem parte da América do Norte. Cordilheiras e plataformas continentais também não ajudam, diz ele. Litoral é inútil. Que tal ligações culturais ou políticas? Nem a etnia, nem a raça, nem a cultura, nem a política jamais definiram continentes, exceto por teorias convencionais que eram em grande parte míticas, como velhas e falaciosas ideias sobre correspondências entre raças e continentes, diz ele. Politicamente, o Havaí faz parte dos Estados Unidos, mas está na Oceania e não na América do Norte. A Groenlândia, a maior ilha do mundo, é controlada pela Dinamarca, por enquanto, mas é considerada parte do continente norte-americano. Realmente, pode-se resumir a quem e quando você pergunta. Ninguém pode dizer com base em princípios quantos continentes existem, porque as decisões são amplamente baseadas em convenções que entram e saem de moda com o tempo e ainda são debatidas hoje, diz Montello. Ele admite que hoje em dia muitos geógrafos optariam por uma lista de 7 continentes, e África, Antártica, Ásia, Europa, América do Norte, Oceania e América do Sul. Mas ele também tem certeza de que alguns deles combinariam a Ásia e a Europa em um continente chamado Eurásia, identificariam a Oceania de outras maneiras ou combinariam as Américas do Norte e do Sul nas Américas. Simplesmente não existe Inquisition ou em si ou em dos continentes ou qualquer outra autoridade máxima, por isso é pretensioso alguém afirmar que tem a resposta oficial, diz Montello. Mas não se preocupe, se você não consegue lidar com esse tipo de definição, tudo está mudando. Os continentes estão à deriva a uma taxa de cerca de 2,5 centímetros por ano. Agora isso é interessante. A América recebeu o nome do explorador italiano Amerigo Vespucci, que navegou ao redor da ponta da América do Sul em 1501. Ao fazer isso, ele percebeu que as Américas do Norte e do Sul eram massas de terra separadas e não conectadas à Ásia, como muitas pessoas acreditavam. Aproveitando, pare de ficar de fora e perder as novidades e atualizações, então inscreva-se no canal e curta esse vídeo para ficar sempre por dentro de todas as curiosidades, novidades, notícias e informações. Espero que tenham curtido e nos vemos nos próximos vídeos.